Olá, está começando o meu quadro Sempre Bem e hoje eu estou com uma presença maravilhosa que todos vocês gostam aí que estão do outro lado. Eu estou com a presença do Dr. Mauro Lazzarini, endocrinologista e nutrólogo. Tudo bem, Dr. Mauro? Tudo bem, mais uma vez, é um prazer, uma satisfação colaborar com o programa Sempre Bem, passando dicas de qualidade de vida, de saúde e de bem-estar. Muito bem. Legal. E hoje nós vamos estar falando sobre hipertrofia muscular. Dr. Mauro, o que é isso para as pessoas que estão nos assistindo entender um pouco do assunto? A hipertrofia muscular, na verdade, as pessoas têm um conceito de hipertrofia muscular como a questão da musculação. Está muito em moda por causa do aspecto visual, estético e tudo mais. Então, quando você fala em hipertrofia muscular, geralmente fazem a associação daquelas pessoas que tomam uma quantidade excessiva de anabolizante ou gastam cargas horárias excessivas nas academias, na verdade, para manter uma finalidade estética, né? Mas na verdade nós ouvimos isso. Nós que frequentamos a academia, nós sabemos que sempre tem um zum, ensina uma coisa aqui, outro ensina outra coisa lá. Na verdade, essa coisa da academia, para aumento da massa muscular, para fim estético, também existe. Isso também é hipertrofia muscular. Só que a questão da hipertrofia muscular, ela vai mais além do que isso. Ela também deve configurar um aspecto de saúde, não apenas estético. E aí você vai falar numa fortificação muscular, né? Então você muda o termo de hipertrofia, que não está errado, para um termo fortificação muscular, que deve ser feito muitas vezes não só com uma finalidade estética, mas com uma finalidade de saúde também. Sim. Entendeu? Sim. Então não tem só a hipertrofia, aquele conceito mais antigo de estética, né? Existe o conceito de tonificação muscular voltado também a uma situação de melhora da qualidade de vida e de saúde. Nós temos que deixar bem claro para as pessoas que estão nos assistindo, como eu falei, né? Você ouve médicos falando de uma forma, depois chega outro também e fala, né? E qual a idade que a pessoa pode começar com os exercícios físicos? O exercício físico para tonificação muscular, porque exercício físico é muito amplo, né? Sim. Tem várias finalidades, vários objetivos, várias modalidades e assim por diante. Em falando de hipertrofia ou tonificação muscular, prefiro usar o termo hoje, tonificação muscular. Tem diferença? Tem. Na verdade, hipertrofia é um termo genérico. Tá. E a tonificação muscular, a fortificação muscular, ela entra dentro de uma hipertrofia. Vou explicar a diferença rapidamente. O músculo, na medida que você o exercita, ele tende a aumentar o tamanho da fibra muscular, porque o músculo não é um tecido único, entendeu? Ele é um tecido constituído por várias fibras, que vão se juntando e formam o que a gente chama de músculo. Agora, desculpa atrapalhar, o que seria a fibra para as pessoas que estão nos assistindo entenderem um pouco, né? Eu vou explicar de uma maneira bem simples para entender. O músculo, quando você olha o músculo, você observa o músculo, até o músculo dos animais que a gente usa no abatimento para se alimentar, na verdade, ele não é um órgão único, ele é formado por vários feixes. É como se fosse várias cordinhas dentro, aos milhares vão se formando, vão se somando e formam o que a gente chama de músculo. Sim. Aliás, justamente por o músculo ter essa característica de fibra, é que ele é um tecido altamente adaptável ao exercício. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele rapidamente muda a sua característica, a sua consistência, mediante o estímulo do exercício físico. Então, isso é a fibra muscular. Então, o músculo, na verdade, é constituído por centenas de fibras que, no conjunto, formam um músculo, né? Então, qual a diferença básica de hipertrofia e fortificação? Hipertrofia ou fortificar o músculo? Qual que é a diferença disso? Basicamente, a hipertrofia você nota visualmente, aquele músculo que aumenta de tamanho, que aumenta de volume. Então, fica aquela característica de musculatura maior, mais robusta, mais visível. Mas né? tem pessoas que, na academia, elas tomam anabolizante. Eu vou chegar lá no final. Eu vou chegar lá no final. Então, isso é hipertrofia, quando você vê uma coisa aumentar visualmente. A tonificação muscular, não necessariamente você nota um músculo aumentado de tamanho, mas ele melhora a sua força e a sua resistência, entendeu? Então, são coisas parecidas, mas você vê que existe uma diferença, né? O processo de fortificação muscular nem sempre se apresenta como uma hipertrofia muscular. Já a hipertrofia muscular tem sempre que ter uma fortificação, entendeu? Então, esses termos parecem iguais, mas são diferentes. A diferença disso vai depender da indicação de cada uma para determinado tipo de
de praticante de atividade física ou pessoa que tem uma determinada doença, patologia que necessite uma hipertrofia muscular. Tá. Para responder o que você me perguntou no início, na verdade, a gente prefere usar o exercício de fortificação muscular ou até de hipertrofia numa idade adulta até a senescência. A maioria dos trabalhos, os estudos mostram que em crianças em fase pré-puberal, o exercício de musculação excessiva causa uma diminuição, no final das contas, da altura dessa pessoa, entendeu? Tá, mas qual a idade a pessoa deve iniciar um exercício físico mesmo, acompanhada por um personal, por um nutrólogo? A gente entende que tem que ser após o início da puberdade. Então, em torno, uma boa margem de segurança, 15, 16 anos. E isso tanto para mulheres como para os homens também? Tanto para a mulher quanto para o homem. Tá, agora eu gostaria de saber, a hipertrofia, Dr. Mauro, ela está relacionada também com a alimentação? A alimentação é fundamental? É fundamental. Agora, a fortificação ou a hipertrofia, vou usar os dois termos, tanto faz, ela funciona mediante duas situações. Um estímulo mecânico, sim, que é o exercício físico. Que é o pezinho que as pessoas pegam na academia. O que é o pezinho? Na verdade, quando você faz o pezinho, quando você lê pezinho ou peso maior, você está oferecendo uma resistência ao músculo. Então você está acostumado, a levantar 5 quilos, amanhã você passa a levantar 7 quilos, entendeu? Então, o que significa isso? Que você está forçando o seu equipamento muscular a uma carga maior do que o hábito dele. Isso significa que você está aumentando a resistência do músculo, a força do músculo. Mas isso não prejudica? Não, isso não prejudica desde que bem feito e desde que uma dieta associada, um acompanhamento venha junto. Certo. O que eu quero dizer com isso? O aumento da massa muscular ou a fortificação da massa muscular, ela só acontece mediante o estímulo mecânico. Se você não levantar o peso, se você não oferecer uma resistência ao músculo, ele não aumenta a sua tonicidade, ele não gera uma hipertrofia. Agora, para que isso aconteça, além do estímulo mecânico, você tem que ter o estímulo alimentar. Porque, evidente, o músculo é praticamente proteína pura. Existem outros componentes que não são proteicos no tecido muscular. Então, uma ingesta adequada, por exemplo, não somente de proteínas, uma proteína de alto valor biológico, de fácil absorção, é interessante e, evidentemente, que é indispensável para o aumento da massa muscular. Né? Adorei, o assunto é muito amplo e eu faço um convite para tê-lo novamente aqui no meu quadro. Muito bem. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que fazem academia. Se você faz academia para fim amador ou profissional, ou até estético, que faça realmente com orientação, que faça realmente mediante um conselho de um profissional que está gabaritado para te auxiliar. E principalmente o seguinte, não vá na onda de usos excessivos de anabolizantes, não vá na onda de propaganda enganosa, isso é muito comum no nosso meio, porque pode ter problema. A gente vê muito isso e as pessoas não acreditam, porque a ideia da vaidade, a ideia da performance atlética acaba sendo sobreponível, as pessoas só pensam nisso. Mas eu vou contar uma coisa para você, não tem dúvida que o preço vem, e o preço é caro, a gente vê coisas de impressionar. Então, pode usar sim, mas com muita cautela e muita orientação. Bom, agradeço. Gente, foi uma aula. Convido novamente e agradeço, muita gratidão por tê-lo aqui. Muito obrigado, eu que agradeço. E nós vamos ter outras oportunidades para detalhar melhor esses assuntos. Fizemos um apanhado geral, acho que a mensagem foi dada, sim, mas teremos outras oportunidades para fazer um acompanhamento, para fazer uma propaganda, uma divulgação um pouquinho mais específica. Muito obrigado. Viu? Muita gratidão. Muito obrigado. E agradeço a todos vocês que me acompanham todas as tardes. Uma gratidão imensa.